A paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Eu sou o pastor Ronaldo e você está aqui no canal Curiosidades Bíblicas. E nessa tarde abençoada da parte de Deus, eu quero trazer uma palavra de reflexão e uma palavra também de exortação. Para os irmãos que não sabem, eu sou pastor pela misericórdia de Deus. E eu saio para pregar por muitos lugares. E a gente se depara com várias situações, a qual muitas das vezes deixa a gente sem ação. Já teve vez de eu chegar para o irmão e falar: irmão, procure Jesus, procure uma igreja. E a pessoa simplesmente me fala: mas para que eu vou para a igreja? Se a igreja às vezes está pior do que um bar, está pior do que um banco. Então o vídeo de hoje eu quero mostrar para você os piores tipos de pastores que existe na igreja. Mas pastor, que vídeo é esse? Isso aqui é um alerta, tá? E eu vou usar a base bíblica para isso. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, abaixo do vídeo, do lado direito, vai ter o nome inscrever-se, você clica lá. Depois vai ter um sininho do lado, você clica no primeiro sininho de cima, que é para receber todas as notificações. Você clica no gostei, quando você ativa o like, o YouTube vai mandar esse vídeo para mais pessoas. E esse trabalho será divulgado. E esse vídeo tem que ser mostrado para muitas pessoas. E se eu tiver errado na minha tese, eu dou toda a liberdade para comentarem aqui nos comentários embaixo. Porque quando um homem ou uma mulher de Deus, ele assume o papel de pregar a palavra, ou de postar um vídeo, ele tem que ter autoridade, tem que ter peito para encarar aquilo que ele fala e faz. Então tá aqui esse vídeo. Se você gostou, pode comentar embaixo. Se não gostou, pode comentar também, não tem problema nenhum. Hoje eu estou, como diria o meu pastor, na unção de uma leoa parida. Tenta mexer com uma leoa quando ela está com seus leãozinhos do lado. Eu estou assim, porque o evangelho, irmão, tem que ser pregado. O evangelho tem que ser, não pode ser banalizado. Então nós temos que perceber isso aí. Veja bem, o primeiro tipo de pastor, porque hoje está complicado. O primeiro tipo de pastor que é uma vergonha para a igreja, é o pastor morno. Quando o pastor é morno, a igreja é morna. Quando a igreja é morna, Deus não gosta. A Bíblia diz: ou seja frio ou seja quente, mas não seja morno. Eu vou ler um texto aqui que vai falar exatamente isso. O livro das Revelações de Apocalipse vai dizer que João vai ser introduzido na ilha de Patmos. E quando ele vai chegar na ilha de Patmos, ele vai receber revelações. E Jesus chega para João na ilha de Patmos e fala: João, tu vai escrever as coisas que já aconteceram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. E uma das primeiras visões que ele vai ter é sobre as 7 igrejas da Ásia. E detalhe, é que as 7 igrejas da Ásia significa 7 períodos da igreja. 7 períodos da igreja e até a hora do arrebatamento de Deus. E aqui nós vemos uma coisa, que dessas 7 igrejas, provavelmente nós estamos na 7ª igreja, que é a última igreja, que é a igreja da Laodiceia. Agora veja bem, se você observar os textos em todas as igrejas, nas 6 igrejas anteriores, Deus vai estar dizendo: eis que cedo venho, ou eis que venho sem demora. Só que quando chega na igreja de Laodiceia, Deus vai dizer o seguinte: já estou às portas e bato. Ou seja, Jesus está voltando. Agora veja só o que a palavra vai dizer em Apocalipse, capítulo 3, verso 14 até o verso 17. Vai dizer assim, ó, veja bem. E diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Olha só, já começa por aqui. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Opa! Se a palavra de Deus está se referindo ao anjo da igreja, quem que é o anjo da igreja, meus queridos e minhas queridas? O anjo da igreja é o pastor. O anjo da igreja é o cabeça, é aquele que Deus escolheu para estar na frente do trabalho.
O anjo da igreja é o pastor é o cabeça. Então, a igreja, ela é regida por um pastor. A Bíblia diz que os membros da igreja, com relação ao pastor, eles são as ovelhas. E as ovelhas, eles seguem à risca o que o pastor é. Ou seja, o pastor, ele é o espelho. Então, se o pastor é morno, a igreja vai ser morna. Se o pastor é frio, a igreja vai ser fria. Porém, se o pastor é crente, a igreja vai ser quente. Porque eles estão olhando para o pastor da igreja. Aí a Bíblia vai dizer assim: ao anjo que está na igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Amém. A testemunha fiel, o verdadeiro príncipe da criação de Deus. Conheço as tuas obras, e que tu nem é frio e nem é quente. Tomara eu que você fosse frio ou você fosse quente. Aí a Bíblia vai dizer assim: porque você é morno, e nem é frio e nem é quente. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha isso, irmãos. Deus está a ponto de vomitar. Esses pastores que são mornos dentro da casa de Deus. O que é uma igreja morna, irmão? Eu vou já explicar para você. Eu vou continuar lendo aqui o texto. Veja só. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque você diz: eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Agora vem a chibatada. E não sabes que tu é desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Está em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 17. Eu não estou inventando nada, está na Bíblia. Agora veja bem, o que a teologia diz? Laodiceia ficava a 64 quilômetros ao sudoeste da Filadélfia e também ficava a 160 quilômetros de Éfeso. E agora, vai dizer também a teologia que Laodiceia era um centro bancário e possuía a famosa escola de medicina. Então era um país rico, realmente. Vamos trazer para os dias de hoje. Como as igrejas estão hoje? Dependendo de uma igreja, você nem olha para o pregador, porque dos lados tem telões com tela LCD, 3 HD, 3D, tudo que é D está nessa igreja. É ar-condicionado que se você ligar no 2 já congela. Uns bancos tão confortáveis que se você não vigiar você dorme. Pastor, você é contra isso? Eu não sou contra isso. Eu sou contra uma igreja que tem tudo isso, mas não tem a presença de Deus. Porque não adianta eu ter uma igreja chique, ter uma igreja topada, que é necessário, tem que ter também, mas os membros não sentem a presença de Deus. Como que fica naquele grande dia do julgamento, igreja? Deus não gosta de pastor morno. Ou seja frio, ou por favor, seja quente. Conduza a igreja no caminho que deve andar. Porque não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Porque é uma igreja que tem toda uma estrutura, tem toda uma qualidade, uma igreja top. Mas é uma igreja que é morna. A Bíblia diz que Deus está a ponto de vomitar. E a Bíblia continua dizendo que o anjo: você é desgraçado, você é miserável, você é pobre, cego e nu. Você não está vendo o que está acontecendo com a igreja. Ou está vendo e diz que acha que não está vendo, né? Então essa é a primeira classe de pastores, a primeira classe de piores pastores que há dentro da igreja. É a classe dos mornos, dos estacionados, dos que acham que tudo tá bom, tá bom. Agora eu passo para o segundo. Qual é o segundo tipo de pastor? Que Deus abomina, eu digo logo assim. E eu oro a Deus para que isso nunca venha sobre a minha vida. E se vier, o Senhor repreenda. Em nome de Jesus. É os pastores mercenários. É o pastor mercenário que ele não olha para a igreja, ele olha para o dinheiro que entra na igreja. Eu vou falar assim. Se o irmão tem um dízimo bom, ele é bom. Se não tem, ele é ruim. Onde que está isto, pastor? João 10, a partir do verso 10 em diante. João 10:10 vai dizer assim: o ladrão vem senão para roubar, para matar e para destruir. Verso 11 vai dizer: mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Foi exatamente o que Jesus fez. Jesus fez isso, ele deu a própria vida por nós.
que somos as ovelhas. Só que ele prossegue dizendo o seguinte, ó. Olha só o que é que vai dizer. Já começa aqui no verso 12. Mas o mercenário que não é pastor, coisa nenhuma. Mas o mercenário que não é pastor, de quem também não são as ovelhas, porque as ovelhas é de pastor, ovelha não é de mercenário. Vem um lobo, e ao invés de guardar as ovelhas, quando vem o lobo, ele deixa as ovelhas sozinho, foge. E o lobo vem e arrebata algumas e mata outras. Arrebata algumas, né, já mata já, e as outras dispersa, ou seja, põe para correr. Isso é o mercenário. O mercenário não está nem aí. Ele quer saber de quantidade de membros, ele quer saber quanto está entrando na igreja. Dinheiro. E eles falam bem, hein? Porque a igreja precisa de recursos financeiros para poder gerenciar uma obra missionária. Porque a igreja precisa de dinheiro para gerenciar a obra de assistência social. Tem igrejas que fazem isso. Tem igreja que dão assistência, dão cesta básica, tem abrigos. Meu Deus, tem. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas tem igreja que pega o dinheiro e começa a mocosar o dinheiro e não ajuda em nada. O pastor começa a comprar carro novo, o pastor começa a comprar avião e o membro está lá passando fome e ele não faz nem uma cesta para dar para o membro. Isso é um mercenário. Isso é um mercenário. E a Bíblia prossegue dizendo, ó. A Bíblia vai prosseguir dizendo. Ora, verso 13, viu? Do capítulo 10 de João, do livro de João, Evangelho, verso 13. Ora, o mercenário foge, ele foge porque ele é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então o segundo tipo de pastor que Deus abomina, irmão, isso aqui é horrível, é o pastor mercenário. O mercenário é terrível. A igreja está padecendo, ele quer saber se na casa dele está tendo churrasco, ele quer saber se ele está vivendo bem, ele quer saber se ele está passando bem. E a igreja, me perdoe a expressão do cearense, que se lasca. Isso é feio. Eu falo porque por onde eu tenho passado e pregado a palavra, eu tenho visto muito isso. E é motivo de indignação para pastores que buscam verdadeiramente a palavra de Deus conviver com uma situação dessa. Então que possamos mudar isso, irmãos. Não que possamos orar porque Jesus está voltando. E Jesus quer os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então, se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, meu querido, eu vou falar, passe ele para frente. Porque tem pessoas que precisam ouvir. E eu digo mais um recado para as ovelhas que estão assistindo esse vídeo. Observa a igreja que você está e veja se realmente o evangelho está sendo pregado. Porque hoje é um negócio da teologia da prosperidade. Você dá 100, Deus vai lhe dar 1000. Você dá seu carro, Deus vai lhe dar um carro novo. Só que quando Jesus morreu, Jesus prometeu a salvação da alma. Então nós precisamos entender esse requisito, tá bom? Que Deus possa abençoar a tua vida. Fique com Deus e até a próxima.